os radares, destruía os lançadores de foguete e tal. Toda a defesa aérea. Ou seja, eles abriram um canal, né? Um canal livre para que os aviões Como viessem. aconteceu na Guerra dos 12 Dias lá também. Exatamente. Ou seja, a técnica americana e israelense é imbatível. Entendeu? Os caras entram... Os caras levantaram 200 caças ao mesmo tempo, Israel. Ao mesmo tempo. Começaram com os F-15, que são mais antigos, depois os F-35, os F-22. Segundo os especialistas, a Europa não consegue fazer isso coordenadamente. Não tem essa condição. Bom, só os dois porta-aviões que estão na região, que é o USS Abraham Lincoln e o Gerald Ford, só esses têm centenas de aviões. Nossa. De aviões caças, aviões bombardeiros, aí você tem os B-2 Spirits, que são aqueles aviões que têm tecnologia stealth, né, que eles são indetectáveis. Esses aviões, eles podem carregar, cada um deles, 2 dessas bombas de 14 mil quilos, mais dezenas das bombas de 900 quilos, que não são as bombas para penetrar no profundo, mas que vão nas fissuras. Porque eles já descobriram que eles não precisam gastar as outras bombas, que são muito mais caras, mas eles podem destruir a entrada e inviabilizar tudo que está embaixo. Então, o que nós temos que entender? O Irã está esperando o Mahdi. Quem é o Mahdi? O Mahdi é o 12º imã. E para que eles possam apressar a vinda do Mahdi. Por exemplo, os cristãos acreditam que eles vão apressar a vinda de Jesus se eles pregarem o evangelho no mundo inteiro. Porque é uma das bases. É uma das bases, mas uma coisa é você pregar o evangelho no mundo inteiro. A internet está ajudando, né? Maravilhosamente. Agora, outra coisa é dizer, nós temos que causar o caos. Então, aquelas declarações que foram feitas lá atrás não são aleatórias, né? Então, olha, eu queria trazer para vocês aqui um artigo, né, uma declaração no Jerusalem Post, que foi feita por Leila Gilbert, uma americana judia, escreveu o seguinte, olha, por que o Irã continuamente ameaça Israel? Porque os líderes religiosos e militares constantemente juram impor uma violência terrível sobre os seus inimigos? E porque a agressão causada pelos proxies, os proxies são aqueles aliados do Irã por procuração, né? É Hezbollah no Líbano, é o Hamas na faixa de Gaza, os Houthis no Iêmen, os terroristas xiitas no Iraque, na Síria. Aí ele diz assim, ela fala assim, por que a agressão causada pelos proxies está escalando em todo o Oriente Médio? Aí ela diz, o 12º imã ocupa um papel dominante na forma específica de entendimento da teologia do islamismo xiita, chamada de Twelverism, no inglês, né? Twelverism. 12 de 12, né? O que seria o dozerismo, vamos dizer assim. Que acredita o quê? Que o 12º imã virá somente num cenário apocalíptico. Um acadêmico iraniano, um cara mais moderado, ele chama Said Ghasseminejad. Ele escreveu, enquanto muitos experts dizem que o Irã é um regime racional e pragmático como qualquer outro no mundo, isso quem está falando é o iraniano, todos os fatos gritam que ele não é. Um grande número de oficiais iranianos e de líderes que têm o poder de decisão tem crenças apocalípticas. Subestimar esse regime radical, que ele esteja decidido a construir uma bomba nuclear, pode levar a conclusões perigosamente erradas. Ou seja, um acadêmico iraniano. O poeta e escritor israelense Salman Massalia, todos esses camaradas não são religiosos, eles só estão comentando como que é, né, a identidade ideológica dos líderes iranianos. Então, esse Salman Massalia diz o seguinte, a Revolução Islâmica, que trouxe os ayatolás ao poder, ou seja, em 1979, despertou demônios messiânicos do seu sono. Ou seja, são demônios, eles querem acabar com o mundo. E aí eles dizem, eu acho difícil que essa guerra encontre uma paz duradoura. Ou seja, todo mundo está orando por paz. A gente ora por paz. Claro.
Mas só tem um jeito de o Irã parar de intentar a morte de Israel dos Estados Unidos. Só tem um jeito. Como? Humanamente falando, é o regime cair. Ah, tá. E entrar lá, ser colocado lá um Moderado. moderado que não quer mais brigar com os Estados Unidos, nem com Israel. Que aceite. Que separe a religião do. Lógico, porque o povo vai continuar sendo muçulmano e xiita. Mas esse líder, ele não vai acreditar que para ele estar cumprindo. Ó, a profecia acabou de ser cumprida. Meu Deus, tá tendo a garrafa caiu aqui. Ou seja, ou isso vai acontecer, o que é muito difícil. Muito Vilela. difícil. Tá entranhado lá, né? Não é só uma coisa é você, cortar a cabeça. Uma coisa é você acabar com o Hamas ali na faixa de Gaza. Agora, imagina, você tem 190 mil homens altamente treinados só da Guarda Revolucionária. Você tem mais de 500 mil soldados do Exército, a parte disso. No total, com reservista, mais de 1.200.000. Como é que você vai entrar e dominar isso? É uma guerra que não tem condições. Se entra com uma bomba atômica, acaba com tudo. Você não pode fazer isso e matar pessoas inocentes. Então, eu acho muito difícil que nesse momento a gente venha a ter uma solução definitiva. Tem muita gente, o Trump vai fazer, porque o Trump... Se a gente olhar para a história, nos últimos 20 anos, e até olhando mais para trás, quando os americanos lutaram contra o Vietnã, que era um paísinho desse tamanho, eles não conseguiram vencer os Vietcongs. Por quê? Porque eles estavam lá se defendendo. Uma coisa é você atacar, outra coisa é você se defender. Você pegar todas as vezes que os Estados Unidos tentaram mudar um regime da nação. A gente pode citar a Líbia com Gaddafi, o Iraque com Saddam Hussein, Afeganistão. Todas essas guerras, eles não conseguiram mudar o país. No Afeganistão, recentemente, eles ficaram lá muitos anos, quando saíram, em 15 dias, o Talibã tomou tudo de volta. Pois é. Ou seja, eu não acredito que nós vamos ter uma solução definitiva para o Irã. O pessoal está perguntando, e Deus vai permitir isso? Esse apocalipse adiantado? Não só vai permitir, mas com a diferença que esse apocalipse não vai ser adiantado. Não? Não. Muito pelo contrário. Quando a gente chegar na questão profética, nós vamos entender que tudo está dentro de uma agenda profetizada e anunciada por Deus em diversas profecias. Daniel profetizou sobre a Pérsia, que é o Irã. Isaías profetizou, né, a respeito de Ciro o Grande, 150 anos antes dele aparecer. No Velho Testamento já tudo no Velho Testamento. No Velho Testamento nós temos 36 menções do Irã, não com esse nome, obviamente, porque esse nome só veio, só se tornou Irã no ano de 1935, né? Depois da queda do Império Otomano. Mas você tem profecias, como por exemplo Ezequiel, que é uma profecia de 2.600 anos, falando de todas essas nações que estão aí se juntando contra Israel e Estados Unidos. Então... Como que ele fala isso? A gente vai chegar lá. Nós vamos chegar nessa questão, porque aí eu tenho que descer na história, citar historiadores e tudo. Estamos no ponto, então, dos motivos dos ayatolás quererem adiantar o apocalipse. Ou seja, de maneira simples, gente, não vai ter acordo de paz. Tá bom? Não vai ter acordo de paz porque eles não querem. Só pode ter um acordo de paz se eles caírem. Tá. E mesmo assim é um acordo de paz sempre na corda bamba, sempre... Quando chegar lá eu vou falar que esse acordo de paz vai ser proposto temporário pelo anticristo. E ele vai conseguir fazer. É um pretenso... na verdade é uma pegadinha. Exatamente. Né? É um engano. Pegadinha! Agora, hoje, o que nós, como réis mortais, pessoas que estão querendo viver a sua vida de maneira tranquila, o que nós vamos ter que enfrentar? Um caos econômico. Inevitavelmente. Nós não estamos no Oriente Médio, não estamos lá tomando bomba na cabeça, mas afeta todo mundo. Vai afetar todo mundo. Por quê? Do barril. Eu vi vocês, acho que foi o professor Roque que mostrou lá a questão do Estreito de Hormuz, né? Aquele lugar é extraordinário, foi excelente aula, mas para quem não viu, é importante, não sei se dá para colocar. Vamos colocar um mapinha aí, eles têm aí. O que acontece? De um lado você tem a Península Arábica,
onde está ali a Arábia Saudita, do outro lado você tem o Irã. É. No meio você tem o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. E entre o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã, você tem um cotovelozinho ali, que é o Estreito de Hormuz. E é por onde passam. Esse Estreito de Hormuz, aquele cotovelozinho ali, ó, a parte mais estreita tem 39 quilômetros. É Nossa, nada. nada. É nada. Ou seja, É daqui até entre a Zona 20 Leste. e 30% de todo o petróleo do mundo Passa por aí, né? passa por ali. Ou seja, você estrangulando isso daí, você afeta principalmente a China, né? A China, 80% de todo o petróleo que ela usa diariamente, o que passa aí todos os dias, entre 18 e 20 milhões de barris por dia. 80% da necessidade da China passa por aí. E aí a China tem o restante dos 20% que ela usa, ela tem que ela importa da Rússia, que ela importava da Venezuela, agora não mais, né? Só que não. Mas a verdade é que a China tem estocado petróleo para 5 meses. Ou seja, se essa guerra se estende para mais de 5 meses, muita gente afirma que é isso que os Estados Unidos quer para quebrar a China. Agora, isso impacta a gente também, porque o petróleo imediatamente sobe. Subindo o petróleo, vai subir a inflação, vai subir o preço do alimento, vai subir o preço do transporte. Ou seja, isto vai gerar, entendeu? Um problema econômico no mundo. Então, além das sanções econômicas que os Estados Unidos estabeleceram para todo mundo que compra petróleo e gás da Rússia, agora a China está com esse problemão aí. Muita gente vai dizer, então, pastor, tu está querendo dizer que os Estados Unidos têm um interesse econômico por trás. É óbvio que tem. É óbvio que tem. Mas isso não quer dizer que o perigo seja concreto e real. Isso não faz com que os americanos, sendo responsáveis, permitam que o Irã desenvolva a capacidade nuclear. Agora, para os Estados Unidos, isso é de suma importância. Para Israel, é uma questão de vida ou morte. É sobrevivência. Então... Não tem aquele papo? Se os inimigos de Israel baixarem as armas, a guerra acaba. Se Israel baixar a arma, Israel acaba. Exato. É verdade. Isso, durante todo o tempo que o Irã usava dos proxies, eu vou a Israel todos os anos. É uma nação maravilhosa. Esse ano não foi ainda. Esse ano eu tô com Tá tô marcado? Com a viagem dia 8 de junho. Nossa! Eu só não sei se vai dar pra ir, né? Não sei também. Mas assim, você, por exemplo, você tá na caravana, você tem um motorista árabe e um guia judeu. Eles são amigos, conversam. Sim, eu tive lá, eles vivem juntos, eles não querem guerra. Ou seja, é a única nação democrática no Oriente Médio. Agora, é o que você falou, se Israel abaixa... Se os inimigos, os proxies abaixarem as armas, a guerra acaba. Se Israel baixar as armas, acaba Israel, né? Então, quais as consequências econômicas que a gente pode ter se essa guerra se estender? A primeira é uma explosão do preço do petróleo. Alguns chegam a falar de 30% no mínimo a 100% do aumento no preço do barril. Vai chegar a mais de $200 no barril. A segunda consequência econômica é inflação. Inflação global. E isso acaba gerando recessão também. Quando o petróleo fica mais caro, o transporte fica mais caro, a produção fica mais cara, alimentos fica mais caro, logística global encarece, gasolina e diesel ficam mais caros no mundo inteiro. Isto também está impactando os aliados de Israel. Porque ali pelo Estreito de Hormuz não é só a China que importa petróleo. Você tem ali Índia, Japão, Coreia do Sul, Europa. Todo mundo importa dali, né? Então, isso vai fazer com que a bolsa caia e imediatamente o movimento contrário, né? A bolsa cai, o que sobe? Os ativos que são mais seguros, que é dólar e ouro, né? Então, se o bloqueio durar meses, o impacto global vai ser terrível, Vilela. Eu acho que para nações como o Brasil, por exemplo, isso vai ser terrível. Talvez isso seja uma certa vantagem para quem está na oposição, né?
Agora, por isso, os Estados Unidos estão mantendo uma forte presença naval no Estreito de Hormuz. Porque os Estados Unidos não vão permitir, entendeu? Que eles obliterem, que eles fechem completamente a passagem para os navios aliados. Mas se eles estiverem numa vantagem, talvez eles permitam que a China não passe. Eles impedem que a China passe. Ah, quem é você? É a China? Não, chinês, aqui não. então não. Mas se for... Fechar a porta na cara. Se for Coreia do Sul, se for Japão, passa, né? Agora eu queria entrar, não sei se você tem alguma observação a fazer Por sobre enquanto isso. não, vamos seguir. Eu queria entrar na questão das profecias bíblicas sobre Irã. Só um minuto. Sobre isso, alguém tem alguma dúvida boa aí ou não? Antes de entrar em profecias? Tem bastante pergunta aqui, eu ainda vou Não, organizar vamos fazer, melhor aqui. vamos tornar dinâmico. Tá. Quer mandar alguma ou manda depois? Bom, tem bastante pergunta aqui, mas vamos lá. O Felipe, ele tá perguntando aqui, ó. Ele gostaria de saber, muitos falam que Trump é o anticristo. Não, mas aí já vai pra profecia. Eu tô falando em relação à geopolítica. Tem alguma pergunta? Por enquanto não. Então já vai Então separando... eu vou segurar essas daí. A gente vai falar sobre profecias e tudo mais. Vamos lá. Vamos. Bom, antes de mais nada, eu queria dizer que a palavra Irã é uma palavra que não aparece na Bíblia, Exato. tá? Mas o nome que o Irã usava antes de 1935, porque é importante que vocês entendam que o Império Otomano, ele durou 400 anos. O Império Otomano, ele tinha um califa. Quem que era o califa? Ele era o imã maior de todo mundo muçulmano. Quando o Império Otomano apoiou na Primeira Guerra a Alemanha e perdeu a guerra, eles foram desfacelados, acabou o Império Otomano. Então ali nasceram os países que atualmente são Líbano, Síria, Turquia, todos esses países, o próprio Irã, o Iraque. Estes países, eles receberam, né, novos nomes e dentre esses está a Pérsia, que fazia parte do Império Otomano e que passou a se chamar, no ano de 1935, Irã. Agora, o nome Pérsia, nas suas variantes, aparece 36 vezes no Velho Testamento. Então tem profecias claras, muito objetivas. E quando a gente for falar sobre Gog e Magog, vocês vão ficar chocados com a precisão de uma profecia de 2.500 anos. Então, você tem, por exemplo, profecia dos persas no livro de Daniel e de Isaías. Por exemplo, Isaías, profeta Isaías, ele profetiza 150 anos que viria um homem chamado Ciro. O quê? 150 anos. Antes dele nascer. Dizendo que o povo de Israel... Olha... Eu coloquei essa roupa ridícula e você ainda não se inscreveu, deu like e comentou? Que palhaçada!